Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático, Luciano. Neste vídeo serão feitas as considerações iniciais a respeito de fatorial. A palavra fatorial lembra a palavra fator. Em matemática, a gente aprende nas propriedades da multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a famosa propriedade comutativa da multiplicação. Então, os valores que se multiplicam para gerar o resultado, que é o produto, esses valores são chamados de fatores. Então, o fatorial vem daí. Então, vamos pensar no fatorial como um produto de valores, mas em especial, pense em valores em uma contagem regressiva. Vamos supor, partindo do 10 em contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então é assim que vocês imaginam, né? Certamente a contagem regressiva. Então, utilizando esse raciocínio da contagem regressiva, que a gente vai trabalhar o conceito de fatorial. Vamos ver agora a definição formal de fatorial. É dado por um número, aqui estamos simbolizando pela letra N, e um símbolo de exclamação. Então, esse N com símbolo de exclamação, ele será lido como N fatorial ou fatorial de N. Então, novamente pensando na contagem regressiva, que já foi mencionado há pouco. Então, a definição de N fatorial ou fatorial de N vai ser dado por, olha o produto. Então, vamos partir do N. Então, nessa contagem regressiva que a gente já mencionou há pouco, a gente vai falando a partir de um valor, depois todos os seus antecessores. O raciocínio do fatorial aqui também é similar. Você vai multiplicar com todos os antecessores desse valor inicial até chegar a 1. Então, olha, partindo do N, N vezes o antecessor de N é N menos 1, que vai multiplicar pelo antecessor de N menos 1, que é N menos 2, assim sucessivamente até chegar vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, essa é a nossa definição formal de N fatorial. O valor N, obrigatoriamente, tem que ser um valor natural. Então, N é um elemento do conjunto dos números naturais. E, obrigatoriamente, esse mesmo N tem que ser um valor maior ou igual a 2, de 2 em diante. Vejamos aqui agora alguns exemplos de aplicação na íntegra. 10 fatorial ou fatorial de 10. Partindo do 10 em contagem regressiva, mas sendo que em forma de produto. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo os cálculos, 3.628.800. 7 fatorial ou fatorial de 7. Utilizando a definição, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 5.040. Olha outro exemplo, 6 fatorial. Pela definição, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 720. Mas, Luciano, na hora que estiver explícito um valor com fatorial, preciso fazer esse produto até chegar a 1 e calcular o seu resultado? Não necessariamente. Então, é claro que, partindo de um valor de referência, fazendo esse produto até chegar a 1, automaticamente a gente acaba calculando o valor, ou deixando indicado como é que se procede esse tipo de cálculo. Mas dependendo do contexto que a gente vai ver em vídeos mais adiante, nos próximos vídeos, a gente não precisa fazer a expansão na íntegra até chegar a 1. A gente pode parar em determinado momento. Então, partindo aqui do 10 fatorial. Então, na íntegra, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas, dependendo do contexto, vocês podem parar em um determinado valor que não seja o próprio 1. Mas, no valor que você parar, você precisa colocar a notação fatorial.
Então, olha, do 10 aqui em contagem regressiva em forma de produto, a gente vai até o 1 na íntegra pela nossa definição formal. Mas se eu quiser ir do 10 até o 9, 10 vezes 9, aonde eu parei, coloca a notação fatorial. Ah, mas se eu quiser então parar no 8, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Mas se eu quisesse parar no 7, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E se eu quiser expressar o 10 fatorial até o 6, então vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Até o 5, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Expressando 10 fatorial. Até 4, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O mesmo raciocínio também até chegar ao valor 3. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E também podemos chegar até o 2. Então, expressando 10 fatorial até o 2, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Uma observação muito importante. Então, como n é um valor maior ou igual a 2, então automaticamente foram descartados os valores 0 e 1. Então, por convenção, temos que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. 0 fatorial ou fatorial de 0 é igual a 1. 1 fatorial ou fatorial de 1 também é igual a 1. Então, esses cálculos aqui, principalmente o 0 fatorial, vai ser muito utilizado. Mais adiante a gente vai trabalhar expressões envolvendo razões com fatoriais, ou seja, um fatorial dividido por outro. Então a gente vai usar muito essa notação aqui de não precisar expandir na íntegra até 1. A gente pode parar em algum momento no valor mais conveniente. E nessa questão do 0 fatorial, porque em termos de números naturais, divisão por 0 gera uma infinitude. Então, a princípio, não existe, né? Assim, em termos matemáticos, vai gerar uma infinitude e a gente entra em questões de limites, mas não é o caso aqui agora. Mas o 0 fatorial, como termo chamado de denominador de uma fração, já passa a ser 1, então já não gera uma infinitude. Então é só por essas convenções mesmo. Então 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial igual a 1. A gente vai utilizar muito isso mais adiante também. Então, essa é a nossa primeira parte aqui, ou seja, nossas considerações iniciais a respeito do tema de fatorial. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!